Graça e paz, querido. Bom dia. Aqui nessa manhã, tomando nosso cafezinho, meditando na palavra do Senhor. Queridos, a palavra que eu quero trazer no teu coração se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Uma história muito conhecida. A Bíblia vai relatar um momento que fala de dois discípulos. E a Bíblia ressalta dizendo que era discípulo. Havia acontecido aquilo que ninguém imaginava. Jesus foi morto 3 dias, mas já havia rumores de que ele havia ressuscitado. Alguns haviam visto, alguns não haviam visto. Mas a Bíblia vai falar desses dois discípulos que, diante da realidade que eles estavam vivendo, diante do medo, da decepção, diante do trauma, diante das questões na sua mente, na sua alma, eles tomaram uma decisão. Eles decidiram sair de Jerusalém. E a Bíblia diz que eles estavam indo no caminho de Emaús. Entenda uma coisa, sair de Jerusalém e ir para Emaús, isso fala de sair do propósito. Isso fala de sair do objetivo. E quando eu falo de sair do propósito ou do objetivo, eu estou falando para aqueles que são discípulos. Para aqueles que um dia já foram ganhos, já foram consolidados, já foram discipulados, ou até mesmo já foram até enviados, ou estão nesse caminho. Eu não estou falando de pessoas que não conheciam a Cristo. Eu estou falando, a Bíblia diz que eles eram discípulos, então discípulos andou com Jesus. Eles estavam junto com Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que eles estão sem direção. Eles estão sem rumo. Por quê? Porque na mente dele deveria ter acontecido de uma maneira, mas aconteceu completamente o oposto. E diz, querido, que existe um amor de Deus por esses dois discípulos, porque Jesus vai ter com eles. Mas quando Jesus está com eles, entenda uma coisa, havia uma embriaguez na visão e na mente desses dois discípulos, porque eles não conseguiam enxergar que era Jesus do seu lado. E Jesus ministra o coração deles. Eles não enxergavam, eles simplesmente se sentiam muito pequenos. O que eu quero trazer a aplicação, querido, dessa palavra para os dias de hoje, entenda uma coisa, isso acontece comigo e com você. Um dia nós fomos ganhos, um dia nós saímos do mundo e fomos para Cristo. Nós somos consolidados, e para que a gente seja consolidado, a gente precisa de uma igreja. A gente precisa ter pessoas, a gente precisa ter um líder, a gente precisa ter um pastor que vai nos ensinar e nos orientar. Ninguém consegue ser consolidado se não tiver alguém ajudando e ensinando. Quando a gente passa do processo de consolidação, é porque alguém já entendeu que tem um chamado de Deus. Deus ele te chamou, Deus ele entregou um dom, Deus ele vai te capacitando para que você faça do evangelho um estilo de vida e que esse estilo de vida ele traga salvação para as pessoas. Então, o discipular, dentro da nossa visão de igreja é isso. A pessoa agora está sendo treinada para o envio, o ide de Jesus, ide fazer discípulos de todas as nações. Mas, entenda uma coisa, na trajetória de quando nós se tornamos discípulos, muitas das vezes nós somos bombardeados, nós vemos coisas, nós ouvimos coisas e a nossa mente ela dá um nó e a gente fica com dúvida. Dúvida do local onde nós estamos, dúvida se realmente Deus tem um propósito comigo. E muitas pessoas, eu posso dizer que eu estou nessa caminhada há 18 anos. Muitas pessoas que tinham promessa, muitas pessoas que tinham propósito, elas se perderam no caminho. Elas se desviaram do caminho. Entenda, elas saíram de Jerusalém, foram sentido de Emaús e não teve jeito de resgatar. Jesus ele fala, Jesus ele vai ter com pessoas, mas entenda uma coisa, a decisão é pessoal. Então, muitas das vezes, querido, nós estamos num ambiente onde Deus nos chamou para ser a diferença, mas devido a situações, nós decidimos sair desse ambiente e vamos aventurar. E pode ser que nessa aventura a gente possa morrer pelo caminho. Então, a palavra para você nessa manhã é cuidado. Jesus foi ter com eles, Jesus falou com eles, eles não perceberam. Jesus teve que partir o pão para que os seus olhos fossem abertos e eles entendessem que o lugar deles não era indo em direção a Emaús. O lugar deles era em Jerusalém, era na presença de Jesus, era no propósito que Jesus havia chamado. Então, essa manhã, querida, eu não sei se o seu coração está balançando, buscando uma direção, mas cuidado, porque pode ser que você está querendo ir para a direção errada, mas essa manhã Jesus veio te resgatar, arrancar as escamas dos seus olhos, tirar a dureza do teu coração, tirar o tampão de ouvido que muitas das vezes o inimigo coloca sobre as nossas vidas e te colocar na rota do propósito para que você viva um milagre. Pense nisso. Deus abençoe. Um dia de vitória.